Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és frio e nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para que ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Eu estava até receoso quando eu recebi essa palavra, mas depois de domingo eu tenho certeza que não tem cajado maior do que aquele. E aí eu fiquei mais tranquilo. O livro de Apocalipse, apesar do nome Apocalipse ser tema de fim do mundo, de catástrofes, nós vemos a indústria cinematográfica usar este nome para ligar a desastres naturais. Apesar de que o livro de Apocalipse, ele também trata das coisas finais. Em um todo, ele não é apenas isso. Na verdade, o livro começa até que muito bem, quando a Bíblia diz que aquele que ouvir a palavra, aquele que lê, ouvir e praticar, ele será abençoado. Então, na sua totalidade, Apocalipse não é apenas o fim das coisas, não é apenas os acontecimentos finais. Existe, na verdade, muitas revelações que são contemporâneas nossas. E essas profecias, revelações que são contemporâneas nossa, do nosso tempo, até porque a palavra de Deus ela é eterna, então ela não tem prazo de validade. Ela não venceu ontem, não vai vencer amanhã, ela serve para a eternidade. Então várias revelações deste livro, ele também se aplica aos nossos dias. A temática do livro de Apocalipse, quando nós começamos a ler, é perceptível ali nos primeiros capítulos, que o livro quer mostrar a grandeza, a majestade, a magnitude de Cristo, como sendo Ele o Deus Todo-Poderoso. Nos primeiros versículos, João fala da parte de Jesus, aquele que é o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que tanto nos ama e em seu sangue nos lavou de todos os nossos pecados. E no desenrolar do livro nós vamos ver que a majestade de Cristo vai sendo enaltecida quando ele olha para João e fala: João, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, diz o Senhor, o Todo-Poderoso.
Jesus se manifesta de uma maneira muito poderosa nesse livro. Nós vemos quando João, ele começa a descrever em detalhes aquele que ele estava vendo. E eu me lembro que quando eu tinha 14 anos, e eu li o primeiro capítulo de Apocalipse a primeira vez, eu não tinha entendido a referência. E eu cheguei para o diácono da igreja batista, que chamava Ismael, e falei: irmão Ismael, eu não consegui compreender que filho do homem é esse que João cita. E o irmão Ismael olhou e falou: você não sabe? É Jesus. Quando eu estudava na escola, a escola lá no Rio Grande do Norte, em Natal, ela tinha um quadro, e eu me lembro muito bem aquela gravura, porque era um quadro de Jesus, ele com a cabeça baixa e na sua mão um coração rodeado de espinhos. E aquela imagem, ela ficou traçada na minha cabeça, até que um dia o irmão Ismael falou: esse homem de Apocalipse 1 é Jesus. E aquela gravura foi saindo da minha mente, porque a descrição que João deu de Jesus não tem nada a ver com o quadro que eu vi. É como aquele louvor, quando vejo as gravuras, os quadros pintados, daquilo que dizem ser o meu Senhor. Meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. João, quando começa a descrever, ele fala assim: olha, eu vi um semelhante ao Filho do Homem, as suas vestes cobriam até os seus pés, no seu peito um cinto de couro, a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a neve, como uma lã branca. Aí ele diz: os seus olhos eram como chamas de fogo, os seus pés como um latão reluzente, como se tivesse sido refinado em uma fornalha. E João diz: e quando eu me virei para ver o seu rosto, eu caí no chão, porque o seu rosto brilhava tanto, que ele parecia o sol em seu resplendor máximo. Aquela gravura de um Jesus caído, de um Jesus sofredor, foi sumindo da minha mente. Uma das temáticas de Apocalipse é querer revelar o Cristo vitorioso, aquele que venceu. Muitas informações importantes estão contidas ainda no primeiro capítulo. Por exemplo, uma informação muito importante está no versículo de número 9. Quando João fala: olha, eu, João, seu irmão, aquele que sofreu junto com vocês pela palavra, estou preso na ilha de Pátimos, pela palavra e pelo testemunho de Jesus Cristo. João, ele foi exilado para a ilha de Pátimos, porque o Império Romano acreditava que João era o principal fermentador da fé. Para eles, João era como um fermento, que quando começava a pregar, gerava mudança nas pessoas. Já viu um pão, quando ele é fermentado, ele se transforma. E na verdade é isso que a palavra faz. Porque, irmãos, Jesus, ele não quer preencher vazio. Jesus, ele quer fermentar a pessoa para que ela seja transformada. Porque quem quer preencher vazio é a multidão. Você vê a multidão clamando por milagre, por solução. Você não vê discípulo clamar por milagre. Porque discípulo, ele queria ser fermentado. Você não vê Pedro, você não vê João, você não vê Felipe falando: Jesus, cura minha vida, cura minha doença. Não, discípulo é diferente. Ele chega nos pés do Senhor e fala: Senhor, o Senhor prega por parábolas, me ensina para me aprender. Então a intenção da palavra de Deus é te fermentar, para que você seja transformado. Mas a ideia dos imperadores era que se eles exilassem a João, que era o grande fermentador dessa palavra, desse evangelho, eles conseguiriam de alguma forma neutralizar os acontecimentos que estavam tendo. Eles tentaram fazer isso em Atos capítulo 4, quando a Bíblia fala que Anás, Caifás, João e Alexandre, eles juntam os apóstolos e põem na prisão. A Bíblia fala que um anjo aparece para eles, o arrancam da prisão e fala: olha,
vão pregar a mensagem completa. Uma outra vez, mataram Tiago e prenderam a João, a Pedro, dentro de uma prisão. Mas a Bíblia fala que um anjo apareceu para Pedro e, libertando da prisão, Pedro saiu e continuou a fazer a obra. Já era desde as épocas da igreja primitiva, no seu início, a intenção era prender as pessoas. Lembra o que a Bíblia fala a respeito de Paulo? Paulo ia de casa em casa para prender as pessoas. Essa era a ideia. Mas uma coisa é você arrancar um ser humano da presença de outro ser humano, ainda que seja crente. Outra coisa é você tentar arrancar Jesus do coração de um servo fiel. Irmãos, eles tentaram acabar com a palavra, colocando João dentro da ilha de Patmos. E olha a beleza que nos aconteceu. Um livro como este, quantas almas não foram alcançadas? Jesus falou assim: olha, eu não vim trazer paz para a terra, eu vim trazer espada. Aí ele interpreta a palavra, que ele mesmo fala assim: olha, porque a minha palavra causa divisão entre nora e sogra, entre irmão e irmã, entre amigo e amiga. Uma coisa é nós tentarmos separar dois crentes, um do lado do outro. Outra coisa é tentar separar Deus da vida de um justo. Um dia, o diabo chegou para Deus e falou: Deus, está vendo o teu servo Jó? Jó só te serve porque o Senhor abastece os seus campos, dar a ele prosperidade. Deixa eu tocar nos bens de Jó para você ver se eu não te separo dele de uma vez. O diabo começou, tocou na casa, tocou no campo, tocou nos filhos. A Bíblia fala que Jó rasga suas vestes, tira sua barba, rapa a sua cabeça. E ele começa a dizer: amaldiçoa o dia que ele nasce. E fazendo uma conjecturação, eu imagino o diabo reunindo todos os demônios, falando: vamos, venham ver a blasfêmia de um servo de Deus, para que todas as vezes que um servo de Deus se destacar na face da terra, nós lançarmos na cara de Deus essa blasfêmia. Mas antes de Deus aceitar esse acordo, essa aposta que o diabo fez, Deus pegou Jó, mediu a sua base e disse: está na rocha, pode tocar na sua vida, está na rocha, não tem como nos separar. Uma vez Caim ficou nervoso e disse: eu vou separar Abel de Deus de uma vez, eu quero ver como que Abel vai conversar com Deus. Caim mata Abel. De repente Deus chega a Caim: cadê Abel? E eu começo a conjecturar, imagino Caim por dentro falando: ai, separei, eu consegui, eu quero ver agora como é que Abel vai falar com Deus. Caim, o sangue de Abel conversa comigo. Cadê ele, Caim? Não tem como. Paulo falou: Paulo, o que separa nós do amor de Deus? A morte separa, não separa. O sangue de Abel clamou, não separa. As profundezas separa. E as profundezas? Jonas, capítulo 2. Eu fui lançado no fundo, no coração dos mares. A correnteza me arrastou, as ondas passavam por cima de mim. Eu estava no abismo. As águas envolveram a minha cabeça. Nas profundezas do abismo eu fui lançado. Aí Jonas fala:
mas eu me lembrei do Senhor, aleluia, oh glória a Deus, oh glória a Deus, e a minha oração chegou até a Ti, ó Pai. Não tem, irmãos, não tem como separar um crente da presença de Deus. Um dia Jacó estendeu as mãos e começou a abençoar os filhos, e de repente chegou a vez de Judá, e ele falou: Judá, você é um filhote de leão, Judá, mas quando você se deita, eles enxergam um leão grande. Eu quero ver quem é que vai tocar em ti, eu quero ver quem é que vai arrancar o cetro dos teus pés, até que se venha. Apocalipse capítulo de número 5, versículo 5, um dos 24 anciões chegou para João e falou: João, não precisa chorar, João, Siló acabou de chegar, eis aí o leão da tribo de Judá, aquele que venceu e é digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos. É impossível separar um homem da presença de Deus, um servo justo. A única maneira é justamente o que aconteceu em Laodiceia. A palavra chegou para João, para que João enviasse essa carta a 7 igrejas. E quando nós começamos a ler, nós vemos que em todas as igrejas anteriores sempre tinha um elogio. A igreja de Éfeso, Jesus falou: olha, eu conheço as suas obras, a tua perseverança, e eu sei que vocês padecem pelo meu nome. A igreja de Esmirna, ele disse: olha, conheço as tuas obras, eu sei as suas tribulações. Eu sei que você é pobre financeiramente, mas é rico. O pastor Júlio pregou aqui na terça-feira: se eu tenho reino, o que é que me falta? Eles tinham reino. Vocês são ricos. Então suporta tudo, suporta a morte, que eu vos darei a coroa. Para a igreja de Tiatira, ele disse: olha, eu sei que vocês moram onde habita o trono. Pérgamo, eu sei que onde vocês moram habita o trono de Satanás, mas vocês não negaram a minha fé e não negaram o meu nome. A igreja de Tiatira, ele diz: olha, conheço as suas obras, conheço o teu serviço, conheço o teu amor, conheço a tua perseverança, conheço a tua fé. Até a igreja de Sardes, que Deus falou: eu não achei em ti nenhuma obra perfeita. Jesus fala: mas em Sardes ainda existe alguns que não contaminaram a sua veste. A Filadélfia, que era a caçula das igrejas, Jesus falou: olha, vocês foram fiel, vocês guardaram a minha palavra, e eu vou colocar em vocês uma porta que ninguém fecha. Se eu abrir, ninguém fecha, e se eu fechar, ninguém abre. Mas na igreja de Laodiceia não tem elogio. Aliás, o único elogio que existe na igreja de Laodiceia foi a própria igreja que fez, que está aqui no versículo 17: pois dizes, sou rico, não preciso de nada. E o próprio Jesus desmentiu esta afirmação. Não sabes que você é um desgraçado, um infeliz, um miserável, um pobre, um cego e um nu? E quando nós terminamos de ler, do 14 ao 22, é que nós entendemos. Para vocês entenderem, Laodiceia era uma cidade que foi construída à margens de um rio. E ela ficava no entroncamento de 3 estradas que atravessavam a Ásia Menor. Passava por Mileto, passava por Éfeso, que são cidades portuárias. Passava por Pérgamo, que era a capital da Síria. Naturalmente, a cidade ficou muito rica, porque era muito bem localizada. Eles eram tão ricos, que
Pela história secular, nós vemos que em 61 depois de Cristo, um terremoto destruiu a cidade. E a cidade ela se reconstruiu sem pegar um centavo emprestado do Império Romano. Lar dos milionários, banqueiros. A cidade tinha uma indústria têxtil tão famosa, porque fabricavam roupas e tapetes de lã pura. Um centro medicinal muito forte, uma faculdade medicinal. Era tão forte essa faculdade, tão forte, que juntou um grupo de otorrinos e oftalmologistas, e eles construíram um colírio, que na época foi chamado de quase que um colírio milagroso, para os olhos e para o ouvido. Engraçado que no 3:20, nós vemos que, apesar do colírio para os olhos e para o ouvido, eles eram cegos e surdos, porque Jesus estava batendo e eles não ouviam. A igreja não foi acusada de perseguição, como foi a igreja de Pérgamo, quando Jesus faz jus ao testemunho de Antipas, que foi morto pela perseguição. Não tinha isso. Não tinha falsos mestres, que foi a causa de Judas mudar o teor da sua carta. Nos primeiros versículos, Judas, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, Judas fala: olha, eu queria vos escrever acerca da salvação comum, da ressurreição de Cristo, porém, por causa de invasores, falsos irmãos, falsos mestres, eu tenho que mudar o destino da carta. Não tinha. A igreja de Laodiceia tinha tudo para ser a melhor igreja do mundo. Eles eram riquíssimos. Não tinham o problema que Esmirna tinha, que era a pobreza. Eles tinham muito dinheiro. Se ficasse doente, tinha médico para consultar. Se tinha congresso, nunca repetia a roupa. Tinha uma fábrica de tecido lá. O ruim era nos tempos do Egito. A roupa não envelhecia. Todo ano a mesma roupa, mesma sandália, mesma roupa, mesma sandália. Eles tinham tudo para ser a melhor igreja que já existiu. E adivinha o que faltava na igreja de Laodiceia? Tinha médico no culto, tinha banqueiro no culto, tinha pessoas milionárias. Com toda certeza, se fosse hoje, tinha câmera para tudo que é lado aqui nessa igreja. Eles tinham muito dinheiro. O que eles não tinham? Eles não tinham Jesus. Eu falei domingo aqui, irmãos, a igreja estava na mente de Deus. Paulo fala, e o Espírito Santo foi lá nas profundezas de Deus e trouxe a igreja. E o dono da igreja não estava lá. É por isso que no versículo 14 ele fala: olha, essas coisas diz o amém. Amém, cumpridor de propósito. A fiel testemunha, porque o testemunho sobre a igreja, sim, era verdadeiro de Cristo. Ele é o dono da igreja. E ele fala, o princípio da criação de Deus, ou seja, a origem da criação sou eu. Não existe ninguém maior do que eu aqui. A igreja tinha todas as ferramentas para trabalhar bem, mas expulsaram Jesus do próprio culto. E eu fico me perguntando, meu Deus, e eles iam para o culto fazer o quê? Se o Senhor não estava lá, eles iam para o culto fazer o quê? Irmão, não adianta a igreja ter médicos, não adianta a igreja ter político, advogado. Ah, irmão, não pode falar isso porque doutor que nada, aqui todo mundo é crente, aqui todo mundo é crente. Ainda se cumprimenta aqui com a paz do Senhor.
Não adianta nada a igreja ser cheia de médico, pessoas dotadas em palavras. Aí o culto começa, Jesus está lá fora batendo na porta, gritando: deixa eu entrar, deixa eu entrar. Mas a igreja surda, não ouvia a voz de Deus, não dava lugar para mais nada. Falei: meu Deus, o que será que eles faziam na igreja se o Senhor não estava lá? O que será que eles faziam na igreja se a tua presença não habitava mais lá? Porque o Senhor estava lá de fora. É impossível eles sentirem o Senhor se o Senhor estava lá fora. E eu comecei a me recordar de algumas coisas, porque Jesus falou: olha, tu dizes, sou rico. Irmãos, eles achavam que eles não precisavam de mais nada. Sou abastado de tudo, não me falta mais nada. Eles acharam que eles possuíam tudo. E tem muita gente, infelizmente, fora de propósito, que busca carreira. Não é errado, muito pelo contrário, é mais do que certo. Que busca tudo e realiza sonhos. E eu vou buscar aquilo, e eu vou buscar isso. Pastor Júlio, uma vez pregando, falou: é preciso você compreender o ambiente para entender qual é o propósito. E infelizmente tem muita gente fora de propósito. E eles veem, isso é igual à multidão. A multidão, eles sempre chegavam aos pés de Cristo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu não encontrei um em Atos dos Apóstolos da multidão fazendo a obra de Deus ou procurando ou realizando milagres. Eu não encontrei um que chegava nos pés: ó Filho de Davi, tem compaixão de mim. E nós ficamos fora de propósito. Senhor, faz um milagre em mim. E viemos buscar todo dia, e viemos buscar milagres. E nós viemos buscar bênçãos, e nós viemos buscar transformação no trabalho. Senhor, me dá prosperidade na empresa. Isso não é errado, nem estou fazendo apologia à pobreza, muito pelo contrário. Mas a verdade é que tem muita gente fora do propósito de Deus, que tiraram o foco daquilo que importa. Paulo falou para Timóteo, se eu não me engano, ou a Tito, ele disse: olha, eu não me envergonho nem um pouco das minhas aflições, porque eu sei que tudo que eu sofri foi pelo nome daquele que irá me recompensar. E as pessoas começam a caminhar fora de propósito. A igreja, irmão, cheio de médico, e o povo estava cego por dentro. Jesus falou: olha, vocês são ricos, mas compra de mim ouro refinado, compra vestes brancas para que a tua nudez não apareça e te constranja. Está na hora da gente voltar aos propósitos originais. Está na hora da gente voltar aos propósitos do princípio. E não é difícil, irmãos, a gente identificar. É só lembrar o dia da nossa conversão. Cada palavra era um mistério, cada culto era um culto glorificante, era um culto diferente. Aí os anos vão passando, começamos a passar pelos portos de Éfeso, começamos a passar pelos portos de Mileto. Oh, glória a Deus! E palavra já não preenche mais, nada mais preenche. Isso é falta de propósito. Sansão estava tão fora do propósito, que quando Dalila rapou a cabeça dele, e ele acordou, ele falou assim: e como das outras vezes me levantarei, me soltarei e vencerei os meus adversários. Aí a Bíblia traz um versículo tão triste e fala assim: e sem que percebesse, o Espírito de Deus já não estava mais com Sansão. Isso é gente fora de propósito.
volta para o propósito original. Olha a história de Sansão, ele nem percebeu. Tem gente que vai andando e não vai percebendo. A igreja em Laodiceia começou a ser rica. E começou a perder o desejo dos propósitos originais. E Jesus disse: olha, eu tenho a solução para vocês. Eu tenho a solução para vocês. Primeiro, eu sugiro, te aconselho, que você comece a comprar ouro refinado por mim, provado pelo fogo. O primeiro conselho de Cristo foi: volta para os teus propósitos do princípio, porque ouro fala da realeza dele. Olha, eu sugiro que você volte, porque Laodiceia, o teu dinheiro aqui não vale nada, vocês são pobres. Eu sugiro que você volte a comprar as obras do princípio que tanto te alegrava. Segundo, as vestes, a pureza, a santidade. Olha, volta a tua santidade original. Volta às tuas boas obras originais, da onde você surgiu. Quando o fogo te aquecia, lembra de Jeremias? 40 anos pregando, ninguém se convertia. O pastor Devan falou aqui esses dias. Todo dia de noite ele ia orar e falar: Senhor, eu não vou mais pregar a tua palavra. No outro dia cedo, a chama no coração dele acesa. E ele passava o dia pregando, ninguém se convertia. De manhã cedo, a chama acesa. E Jesus está falando: olha, que a chama acenda de novo. Volta para o princípio. Pega o colírio. E não é o colírio do corpo, é o colírio da alma. Porque colírio do corpo farmácia vende, seja popular ou seja de manipulação. Mas pega o colírio do Espírito, o remédio. Lembra de Gênesis 43, quando Jacó prepara o bálsamo e o mel para levarem para José, que ele nem sabia que era filho dele. O bálsamo era um remédio, o mel não é mel de abelha nem silvestre, nem campestre. O mel era um remédio que os soldados usavam na batalha. E Jesus olha para a situação da igreja em Laodiceia. Ele fala: olha, eu sugiro que vocês comprem colírio. Quando os irmãos de José chegaram no Egito e foram entregar os presentes, eu imagino, não sei quem deles, talvez Judá, que estava com responsabilidade de Benjamim: olha, homem do Egito, este presente meu pai te trouxe. E olha que a situação da igreja, desde o primeiro versículo que ele é citado, está ruim. Porque Jesus falou assim: olha, vocês são mornos, e eu não consigo nem ingerir vocês. Vocês não estão conseguindo nem descer pela minha garganta. Dá vontade de vomitar quando olho para as suas obras. Isso talvez seja bem explicado porque Laodiceia, ela não tinha um abastecimento de água bom, diferente de Colosso, que tinha suas águas frias, e Herápolis, que tinha suas águas quentes. A água fria de Colosso servia como refrigério. A água quente de Herápolis, ou é vice-versa, não lembro, servia como águas termais e terapêuticas. Irmãos, a igreja não servia nem para trazer refrigério. E quando os irmãos de José vão entregar os presentes, eu imagino
Talvez Judá entregando, falando: olha, homem do Egito, esse primeiro presente o meu pai mandou te entregar. É o bálsamo colhido nas terras de Gileade. É um remédio para a tua alma. E este mel que o meu pai mandou te entregar como segundo presente, este mel, homem do Egito, é para cicatrizar as tuas feridas. Aleluias. Era tudo que a igreja estava precisando. Porque quando a gente sai do propósito, nós saímos e vamos nos machucando e nos machucando. E quando a gente volta para a igreja, a gente volta todo ferido, todo marcado. A verdade, irmãos, é que muitos de nós só estamos aqui porque um dia nós nos ferimos no caminho. Tudo começou a dar errado. Lembra de Pedro? A pesca, tudo dando errado. Aí a gente vem para cá, e os agentes de Deus que somos nós, que temos a responsabilidade de trazer refrigério, de trazer remédio, de cicatrizar feridas. Essa é a nossa responsabilidade. É para isso que estamos aqui. É por isso que o templo existe, é por isso que nós cultuamos. Nós não estamos na igreja apenas para receber milagres, nós somos agentes que iremos promover os milagres de Deus na face da terra. Isto é ser reino. Laodiceia, eu sugiro que você compre meu ouro refinado. Aí vem um monte de gente, irmãos. Irmão, eu não faço a obra, mas é porque eu estou esperando ver algumas coisas para Deus me confirmar. Vem todo dia na igreja. Lembra de João 4? Aleluias. És porventura tu maior que o nosso pai Jacó, que fez esse tanque, esse poço? Ah, mulher, se tu soubesses quem é que te pede águas, aleluias. Se tu soubesse quem é que te pede águas, aleluias. Laodiceia tinha dinheiro, tinha tudo, tapete de lã, e Jesus lá fora batendo na porta. Ah, Laodiceia, se você soubesse quem é que bate na tua porta, o Espírito Santo de Deus vai gerar água corrente dentro de você. Tem gente que está igual Felipe. Irmão, eu estou esperando ver o Pai. E será que você não percebeu ainda que quando você vê o levita tocando teclado, você está vendo o Pai? Será que você não percebeu ainda que quando o pastor da igreja está pregando, você está vendo o Pai? Será que você não percebeu? O que é que te falta? O que é que te falta? Você não percebeu ainda que quando você vem no culto, esses arrepios, esse arrepio na alma, esse coração trêmulo, é o Pai se manifestando? Mas irmão, eu estou esperando ver uma manifestação maior do que a da palavra. Você vai descer a sepultura e não vai ver. Irmãos, o Jesus que estava batendo na porta, que foi jogado para fora, era o
mesmo citado em Atos, quando Pedro fala assim: exaltado à destra de Deus, ele recebeu o Espírito Santo, que derramou aí o que vocês acabaram de ver, porque Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos como estrado de teus pés. A esse Jesus, israelitas, ouçam bem, a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o tornou Senhor e Cristo. Era esse que estava lá fora. E a gente acha que isso é algo difícil de acreditar. E quantas das vezes nós não colocamos as nossas necessidades pessoais na frente do propósito de Deus? E quantas vezes nós não colocamos as nossas necessidades como homens, como mulheres, na frente do propósito de Deus? Pastor Júlio foi muito feliz aqui em falar na terça-feira. Irmãos, se nós temos o reino, nós temos o reino de Deus, o que é que nos falta? Se você não se achou completo aqui no reino de Deus, você não vai se achar completo em lugar nenhum. Mas eu tenho a palavra de Deus para você, esse colírio que refrigera a alma, que tira a cegueira do espírito, esse colírio que lava o teu ser, ele vai ser derramado aqui hoje. Oh, aleluias!